Fala, meus consagrados, tudo bem com vocês? O tema do vídeo envolve um assunto que quem é fã de futebol adora: a Copa do Mundo. Quem já conquistou a Copa do Mundo? O Brasil ganhou 5 vezes. Itália e Alemanha ganharam 4. Argentina, Uruguai e França, 2 cada uma, enquanto Inglaterra e Espanha venceram uma vez. Mas tem um país em específico que não concorda muito com essa conta não. E é justamente sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo: o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, pouco mais de 3 milhões de habitantes, mas é um país com um potencial gigantesco em montar seleções de futebol. A seleção atual, por exemplo, tem nomes como Luis Soares e Edinson Cavani. Só para você ter uma ideia, se você for falar com um uruguaio, ele vai estranhar se você disser que a seleção dele é bicampeã do mundo. Ele vai falar assim: não, a minha seleção é tetracampeã do mundo. Porque os uruguaios consideram que eles têm 4 títulos mundiais. Basta você ver no escudo deles aqui, ó, que eles usam nas camisas oficiais em competições, são 4 estrelas. Mas por que tem 4 estrelas e todo mundo considera o Uruguai como bicampeão? É fácil. O Uruguai ele venceu as Olimpíadas de 1924 e 1928. Ah, mas você deve falar então: Olimpíada e Copa do Mundo, uma coisa nada tem a ver com a outra. De fato, hoje não tem nada a ver. Olimpíada e Copa do Mundo estão em prateleiras completamente diferentes. Mas não era o que acontecia lá na década de 20 e década de 30. Para você ter uma ideia, os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris, na França, e em 1928 em Amsterdã, na Holanda, tiveram o torneio de futebol realizado pela FIFA. A FIFA chamava de Torneio Mundial de Futebol das Olimpíadas. Então, tinha uma importância histórica e tinha uma importância mundial aquele torneio. Ele foi organizado, principalmente de 1924, ele tinha o objetivo de unir as nações, porque era um contexto histórico em que o mundo ainda se recuperava da Grande Guerra. Então você faz um torneio de futebol como uma maneira de unir o povo. E foi justamente o que aconteceu. E o Uruguai, ele tem uma história bastante peculiar, porque um dirigente precisa hipotecar a casa, porque senão o país não conseguiria disputar aquela Olimpíada. A imprensa da época, principalmente os uruguaios, depois que conquistaram, tratavam aquilo como um campeonato mundial. E tamanho foi o sucesso de público, deu tudo certo na realização dos 2 jogos, tanto em 24 quanto em 28, que todas as normas serviram como base para a primeira edição da Copa do Mundo, em 1930, que aconteceu justamente no Uruguai. Então, o fato de ter conquistado tanto 1924 como 1928 potencializou o Uruguai como uma das grandes seleções do mundo. E também um dos primeiros ganhadores, né? Porque ele também vai vencer a Copa de 1930. Vencer as Olimpíadas de 24 e 28 deu o apelido de Celeste Olímpica para o Uruguai. Celeste por causa do azul da camisa e Olímpica por ter esse poderio nos Jogos de Paris e também nos Jogos de Amsterdã. Uma outra coisa muito importante é que a FIFA ela nunca mais se meteu com as Olimpíadas. Ou seja, a FIFA passou a ter o torneio próprio dela, então ela falou assim: eu não preciso mais das Olimpíadas. Tanto é que até hoje o torneio olímpico de futebol é meio renegado. Os clubes não são obrigados a liberar, há sempre muita disputa, é um torneio sub-23. Então houve essa grande diferença. Mas na época era tido como um torneio mundial. Por isso que o Uruguai considera que ele é tetracampeão mundial. Então, o que a gente pode dizer que é certo: o Uruguai ele é 4 vezes campeão do mundo. Mas ele venceu apenas 2 Copas. A primeira delas, em 1930, e depois em 1950. A gente pode falar que o Uruguai é tetracampeão do mundo? Ou não? O Uruguai é bicampeão da Copa do Mundo? Eu vou deixar que você responda essa dúvida. Responde então aí nos comentários, acompanhe também o trabalho nas redes sociais, se inscreva no canal e continue acompanhando, porque toda semana tem um conteúdo diferente sobre futebol. Forte abraço!